Que a paz do eterno Deus esteja sobre a sua vida, minha bênção, bem-vinda ao quinto elo dessa poderosa corrente de oração. Quem sabe você chegou aqui e está enfrentando um dos piores desertos da sua vida. Contas atrasadas, problemas por todos os lados e chega às vezes vir até uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança dentro de você. A pergunta que não quer calar: será que eu vou sair dessa situação? Será que tem jeito? Será que tem saída? Mas eu gostaria de fazer outra pergunta para você. E se essa situação que você está enfrentando hoje, por mais difícil que pareça, na verdade é a oportunidade do nome de Deus ser glorificado? Você sair dessa situação mais forte do que você entrou nela. Tem saída, tem jeito, tem solução. E eu, como pastor, eu quero trazer esse direcionamento para você hoje, levar você a uma vida de prosperidade, levar você a uma vida de muita fartura e abundância, como a palavra de Deus promete. Porque preste atenção, foi em momentos de crise, em momentos difíceis, que Deus mais se revelou na terra e operou grandes sinais e maravilhas. E eu creio que vai ser assim na sua vida. Mas fique comigo até o final, porque no final nós vamos fazer uma oração aqui. Olha, e essa oração vai fazer um destravar na sua vida financeira. Então, para que isso aconteça, se você for tocado por Deus, deixa aqui nos comentários o seu nome ou o seu pedido de oração. E enquanto você faz isso, eu quero deixar aqui o testemunho da dona Rosa Medina, né, que ela deixou aqui o testemunho dela, e vamos ouvir o que Deus fez na vida dela. Porque o mesmo Deus que operava no passado, ele opera nos dias de hoje. Vamos ouvir o testemunho dela. Pastor, boa tarde, pastor. Tudo bem, pastor? Eu me chamo Rosa, sou de Medina. Ah, não, Rosa ela é de Se Medina, chama né? Rosa incomodar, Medina não. daquele propósito. Peraí que travou aqui. As pessoas querem ligar bem na hora da oração. Aí, antes de dezembro, que o senhor pediu que eu ungisse a porta da minha casa, né? E aí eu ungi, né, a porta da minha casa, o portão, né, o quintal. Aí o senhor mandou tirar a foto da minha casa, mandei. Que aqui meu esposo tinha muita amizade, pastor, que era gente toda hora, entrando e saindo. Aí, graças a Deus, né, depois foi um propósito, foi a campanha que eu fiz suco de uva, né? E graças a Deus, pastor, até hoje desapareceu os amigos dele. Glória a Não Deus. veio aqui mais, sumiu, desapareceu. Lendo só vem aqui só a família dele. Mas, graças a Deus, né? Não voltou mais, não. Aí eu, Amém. né, tô sentindo uma paz, e Deus tem me abençoado muito, entendeu? Sobre esse suco de uva. E eu tenho mais, tem outro sentimento pra contar, mas depois eu conto outro, tá bom, pastor? Deus abençoe a vida do senhor. Levar lá pra minha família, né? Tomar aí no Natal, né? Na Santa Ceia, né? Algumas familiares meus ali tomou, né? O suco de uva. E uma família da minha família foi liberta através do suco de uva, né? Deus libertou. Tomou, né? E Deus libertou. Foi um irmão meu, né? O nome dele é Célio. E graças a Deus, Deus libertou ele, pastor, através do suco de uva, né? Que eu levei lá. Que eles tomaram, né? E muitas famílias minhas também lá, Deus foi abençoado também através do suco de uva também, né? Glória a Deus. Que eu levei lá, que eles tomaram junto comigo na Santa Ceia, né? Foi uma benção, né? Amém. Deus fez a obra. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus pelo testemunho da irmã Rosa? Quem lembra da campanha que a gente fez aqui em dezembro? Esse testemunho que ela está contando, para aqueles que são novos aqui, esse testemunho ele é um pouco antigo, porque o que acontece? Eu vou pegando os testemunhos mais antigos até chegar nos mais atuais. Então, são pessoas que enviaram testemunhos no início do mês passado, como a fila de testemunho é muito grande, mas em breve o seu testemunho vai ser colocado aqui. Ela fez a corrente de oração conosco, né, de dezembro, e ela contou que a paz começou a reinar na casa dela e ela levou aquele suco de uva, ceou com a família no Natal, o irmão foi liberto. Houve uma libertação na família dela. Você veja que a fé ela não falha. Aqui eu te mostro, Deus mostra a palavra, apresento para você as correntes de oração, mas com resultados, né? Contra fatos, não tem o que argumentar. Certa vez Jesus ele falou assim: se vocês não creem em mim, creia pelo menos nas obras, porque não vem de mim, vem do meu Pai. Tudo bem você não crer no Kleber,
Mas o Kleber, ele não liberta, o Kleber, ele não prospera, o Kleber não abre porta, o Kleber não liberta dos vícios. Quem faz isso, pastor Kleber? É Deus. E Deus tem usado essa corrente de oração de forma assim grandiosa para trazer tantas bênçãos e tantos milagres. Até eu fico às vezes assim impactado porque eu nunca imaginaria que tantas pessoas seriam abençoadas assim. E é esse o nosso propósito, por isso que eu não paro e o meu propósito é não deixar você parar, não deixar você desistir, continuar. E olha, se de alguma forma você tem sido abençoado e você sentir tocado por Deus, deixa o seu like nesse vídeo, ele é muito importante e ajuda ao crescimento do canal, tá certo? Eu posso te entregar uma direção de Deus? Eu tenho certeza que você entrou aqui não só para ouvir a palavra, não só para receber uma oração, mas para receber uma direção. Porque quando a gente está perdido, sem saber o que fazer, diante de situações adversas, tudo que nós mais queremos é uma direção. Eu já me vi várias vezes passando por situações que tudo que eu pedia para Deus era só uma direção. Eu só falava e orava assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que precisa ser feito? E quem sabe você chegou aqui hoje nessa situação. A luta está tanta, o problema está tanto, que você só tem se perguntado assim, o que eu faço? O primeiro passo você já deu em direção da sua vitória, que foi começar essa corrente de oração, que foi fazer essa corrente de oração, que é estar aqui hoje no quinto elo dessa corrente de oração. Mas se eu quero um crescimento financeiro, se eu quero prosperar, é necessário obedecer o direcionamento de Deus. Então declare assim, Deus fala comigo hoje. O que eu quero ler com você está lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 26, o versículo é o versículo 1 e o versículo 2. Leia comigo com muita, mas muita atenção mesmo. Vai aparecer aí na sua tela também. Diz assim, ó. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Uma coisa que eu quero que você entenda já de início aqui, Deus sempre se revela nos piores momentos da nossa vida. É nos cenários que não tem mais o que fazer, é quando a dívida está impagável, é quando o proprietário do imóvel está pedindo o imóvel, é quando não há mais o que fazer com o filho nas drogas, a filha na prostituição, o filho nos vícios, que a mão de Deus ela entra. Por isso que eu quero te dizer algo, há saída, há sim solução. Havia uma fome sobre a terra, só que não era a primeira, já havia tido fome antes, no tempo que nós lemos aqui de Abraão. Lutas igual a sua, tem pessoas enfrentando em todos os lugares. Você não foi o primeiro e nem vai ser o último. Presta atenção no que Deus está falando. Só que a direção para Isaque foi, fica aí. Isaque ia para outro lugar pedir ajuda. A terra que Isaque estava não era uma terra boa. Tudo que plantava-se naquela terra morria. Não dava fruto, não vingava. Até que o Senhor apareceu para Isaque, como está aparecendo para você aí agora, e dizendo para você, calma, desacelera, porque quem vai te honrar é Deus, quem vai te abençoar é Deus. Talvez você está querendo sair de onde você está, talvez passou até na tua cabeça assim, nem vou mais fazer a campanha de oração, porque eu estou fazendo, não está acontecendo nada. Não enxergue com os olhos naturais, mas enxergue com os olhos da fé. E se você olhar agora com os olhos da fé, você vai ver o quanto Deus está te honrando, o quanto Deus está te abençoando. Isaque obedece à direção de Deus, porque a gente nunca perde obedecendo Deus. Eu não sei se você vai poder escrever isso aqui nos comentários, mas se você puder, escreva isso para ficar até na sua mente. Eu nunca perco obedecendo a Deus. Eu obedeço a Deus e sigo a direção de Deus há mais de 15 anos. Sabe quantas vezes eu perdi? Nenhuma.
Todas as vezes que eu fiz o que Deus pediu para me fazer, ainda que parecia loucura, Deus no final honrou. Porque o recurso vem da onde a gente menos espera. Quem sabe você está passando por situações financeiras que você diz assim, pastor, estou desesperado. Isaac estava assim. E é comum, presta atenção nisso. É comum quando a gente está passando um problema financeiro pensar o quê? Agora é momento de guardar, agora é momento de juntar, agora é momento que eu não posso fazer nada a não ser pensar em guardar. Isaac estava assim. Só que veio a palavra de Deus para ele, depois você pode continuar lendo aí o capítulo 26, eu vou resumir aqui, e fala assim para ele, Isaac, semeia aí. Deus manda Isaac semear no meio da crise. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso te ensinar isso. Não tem como prosperar sem plantar. Se eu quero uma vida financeira abençoada, se eu quero ver os meus bens se multiplicar, é necessário plantio. Não existe colheita sem plantio. Se estava havendo fome, estava havendo crise, só tinha uma alternativa para Isaac, você precisa plantar. Isaac, Senhor, mas eu vou plantar, a terra é mal, a terra não produz. O Senhor disse assim, ó, planta nessa terra, porque eu sou contigo e vou te abençoar. E o texto vai dizer que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano ele recebeu 100 vezes mais do que ele plantou, porque Deus o abençoava. Tem pessoas me perguntando e falando assim para mim, pastor, eu quero ofertar nessa campanha de oração. Eu quero ofertar porque eu creio no poder da semeadura. Sabe o que nós vamos apresentar? Todos aqueles que creem. Se você não crê, eu respeito a tua fé, por favor, não me veja com maus olhos, mas aquele que crê vai entender o que o pastor está dizendo aqui. Aquele que vive pela fé está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo. Nessa corrente de oração, nós vamos semear uma oferta. Porque eu não posso ficar só no falar. Eu tenho que agir. Toda corrente de oração que a gente faz aqui, por mais simbólica que seja o valor da oferta, eu falo para você semear. Por quê? Porque não tem nada que expressa mais a fé do que a oferta. A Bíblia diz que Deus, ele deu o Filho dele como oferta viva no altar. Ou seja, Jesus ele foi entregue como uma oferta pelos nossos pecados. Então a expressão da fé é a oferta. Você quer ver que muitas pessoas dizem que creem até o momento que fala de um voto. Aí já fala, aí não, pastor, mas está difícil, está apertado, mas é nessas horas que a nossa fé é provada. Nós vamos apresentar nessa corrente de oração uma oferta simbólica. Eu tenho certeza que essa oferta não vai te deixar nem mais rico e nem mais pobre, mas uma vez que você colocar ela no altar, você vai ver resultados disso. Nós vamos apresentar uma oferta no valor de R$50. A oferta nossa vai ser uma oferta de R$50. Eu te pergunto, é muito ou muito é o que Deus tem feito na sua vida? Pastor, como que eu faço para apresentar essa oferta? Eu vou pedir para a edição colocar aqui na tela o número do Pix da igreja, que preste atenção, é o número do celular do pastor Kleber. Eu sempre ensino isso aqui. Semeou, envie a foto do comprovante. Eu sei que tem pessoas que podem pensar assim, pastor, mas eu faço para Deus, eu não gosto de me identificar. Não é questão de você se identificar. Eu sou daquele pastor das antigas, por mais que hoje, né, existe a forma de contribuir por Pix, cartão, é difícil as pessoas hoje estar com dinheiro em mãos, eu gosto de colocar no altar. Porque a palavra diz que o altar santifica a oferta. Então, quando você envia o comprovante, sabe o que eu faço? Eu coloco ele no altar com o teu nome e falo, Senhor, está aqui. Está aqui a oferta do teu servo, está aqui a oferta da tua serva. E quando aquele comprovante toca no altar, é o teu voto, é a tua aliança com Deus. Pastor Kleber, mas eu não tenho hoje. Apresenta amanhã, se possível até o último dia dessa corrente de oração, ou dentro desse mês de fevereiro, você vai apresentar essa oferta. Pastor, não quero apresentar, não tem problema. Você não está comprando, pagando a bênção. Mas como eu disse, quem é da fé vai entender o chamado, quem crê
vai entender. Eu vou juntar a sua oferta com a oferta do outro irmão para a gente pagar agora, dia 10, o aluguel do templo. Nós temos a igreja aqui física e nós temos que manter essa porta aberta que tem ajudado, graças a Deus, centenas de pessoas. Mas eu não gosto muito de levar para esse lado, que é para a igreja pagar o aluguel, porque não veja assim como uma doação somente para ajudar a igreja. Veja como um ato de fé. Porque o que vai mudar a tua vida financeira é semear com fé. Semeia não por caridade. Eu quero contribuir com a igreja do pastor Kleber, eu gosto, etc. Amém. Mas faça sempre na fé. Porque é a fé que não falha, tá bom? Assim que você fizer lá, você manda nesse próprio WhatsApp aí o comprovante. Pastor, não tem o Pix. Tem que ser pela conta da Caixa. Manda lá no WhatsApp pedindo que a gente te envia também uma conta da Caixa, tá certo? Vamos fazer a oração então? Você entendeu? Não é porque o tempo tá difícil que eu tenho que parar de obedecer, porque é nos tempos difíceis que Deus se revela. E pode ter certeza, eu poderia citar aqui inúmeros testemunhos que eu já vivenciei no meu ministério. Mas eu tenho certeza que na sua vida você já vivenciou situações assim, que você semeou até o que não podia e Deus te abençoou, porque o altar nunca fica devendo nada para ninguém. Então deixa eu fazer essa oração. Ore comigo. Feche os teus olhos. Pai, é com muita fé que nós, hoje no 5º dia dessa corrente de oração, de clamor pela vida financeira, que nós nos reunimos aqui para selar no mundo espiritual. E não tem como, Senhor, falar de prosperidade sem falar de plantio. Porque eu creio na lei da semeadura. O Senhor mesmo disse, aquele que planta pouco, pouco vai colher, e o que semeia muito, com fartura vai colher. Que não venhamos ficar presos ao que temos, porque muito mais o Senhor certamente tem para nos dar. Enquanto Isaac estava pensando em fugir daquele lugar, porque a crise estava grande, o Senhor estava pensando em fazer ele semear. Enquanto Isaac semeia obedecendo ao Senhor, uma semente vale por 100. Sabe, meu Pai, o Senhor sabe, eu não tenho nem medo, nem tampouco vergonha de falar isso na oração que eu estou fazendo aqui. Quando eu falo de um voto, Senhor, a minha intenção não é tirar dinheiro de ninguém. A minha intenção é que essa pessoa seja abençoada. Até porque se for só por dinheiro, Senhor, não deixa nem ela ofertar. Mas se ela for ofertar, Senhor, é para ser abençoada. É para, em nome de Jesus, não que nós estamos comprando uma benção. A gente sabe, Senhor, que tudo que vem do Senhor é de graça. Mas o Senhor disse, meu Deus, que aquele que planta, colhe. E faz a vida financeira dessa pessoa prosperar. Quando essa oferta chegar no altar da casa do Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os celeiros dela venha, meu Deus, ser abastecido. Que nada venha faltar nem para ela e nem para a família. E que muito mais o Senhor venha dar para ela. Assim nós selamos no mundo espiritual o 5º elo da nossa corrente de oração. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diga que assim seja. Amém. Respira fundo. Graças a Deus. Amém, minha bênção? Ficamos por aqui então. Se você não é inscrito do canal, chegou até aqui, gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e olha, compartilha essa mensagem se te abençoe e você quiser abençoar alguém, tá bom? Pastor, eu vou fazer o meu voto, não esquece de enviar lá no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Beijão do seu pastor que te ama e vai na fé que a fé não falha.